Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio eu estou com uma pessoa incrível. Eu estou, gente, com uma fonoaudióloga que se graduou em 1974, uma veterana na profissão que obteve mestrado em 85. E ela chegou ao título de livre docente. Eu acho que é a primeira vez, se eu não estou enganado, que nós entrevistamos uma pessoa cuja carreira acadêmica chegou ao nível de livre docente. Você que nos escuta sabe o que é um livre docente? Pessoal, essa pessoa que está aqui conosco, ela já foi presidente, diretora da Academia Brasileira de Audiologia, tá? Professora do curso de fonoaudiologia, e assim, ela chega a ser parceirista da CODAS, a nossa revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, tá? Então, uma pessoa que tem, assim, uma ligação profunda com a história dessa profissão que a gente ama, uma ligação profunda com a audiologia, com os testes de transtorno do processamento auditivo e reabilitação auditiva. É com um prazer inenarrável que apresentamos para vocês Liliane Desgualdo. Seja bem-vinda! Ô, meu querido, boa noite, é um prazer enorme estar aqui também, uma honra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento da minha vida que eu já estou me aposentando, né? Estou nas minhas últimas atividades daí da pós-graduação e eu adoro ser fonoaudióloga, então falar sobre fonoaudiologia é um prazer imenso. E é uma história assim, de muita amizade, porque nós éramos muito poucos, nós não sabemos praticamente nada. Para você ter uma ideia, eu entrei em 1971 na Escola Paulista, e foi a primeira vez que o curso lá passava para 4 anos e que o vestibular era pelo CECEM, porque antes o curso tinha 2 anos e era um vestibular local, né? O curso de fono, ele começa, a Escola Paulista é uma das 4 pioneiras nesse curso, que está no meio da PUC, de São Paulo, da Federal de Santa Maria e da USP. Então, a história da gente, fonoaudiólogo, acho que eu não sei se a Daniela e a Cleonice viveram ou leram essa história, mas a história começa assim, com a USP criando um curso de professores para cegos em 1958. Isso vai virar um curso de ortofonia e depois vai virar um curso de fonoaudiologia. Então, você tem uma ideia, eu me formei, você falou, em 74. Isso. Só que o meu curso só foi reconhecido anos depois, 77. Né? Hoje, ninguém mais, assim, hoje não tem ninguém mais que presta um curso na faculdade sem que ele seja autorizado e reconhecido pelo Sim, sim. Não existe mais isso, né? Mas naquela época o curso não tinha essa... assim, a gente nem sabia que os cursos precisavam de autorização e reconhecimento. Né? O acesso à informação era mais difícil. Então, foi assim. Então, é uma história, posso falar, de amigos, porque tudo começou... Eu não sei se eu estou falando, você quer falar, mas assim... Por favor, eu sou muito com fonoaudiologia, eu adoro essa profissão, eu acho que é uma profissão maravilhosa, é um jeito incrível da gente pensar no outro, da gente se relacionar com o outro, da gente promover, né, saúde e também tratar, quando for o caso, na reabilitação. E nesse mundo de tecnologia, né, tudo é tecnologia, tudo é maravilhoso, eu sou bem ruim até na tecnologia, não sou muito boa. Eu duvido. Eu acho que os profissionais da reabilitação, eles são os profissionais do futuro, porque, sabe, a máquina vai fazer o diagnóstico. Né? E, na verdade, a gente já tem tecnologia. Eu fiz uma cirurgia de vesícula com um robô. Né? Tinha os médicos lá, mas fica tudo diferente, né? Assim, a tecnologia ajuda muito, é maravilhoso. Bom, eu adoro falar de fonoaudiologia. E se você não me parar, eu vou ficar aqui falando mal de fonoaudiologia. Mas a gente abriu... Vocês estão me ouvindo bem? Estou. É porque tem um símbolo aqui que não está aparecendo da captação do meu áudio, mas agora apareceu. Mas, enfim,
a gente abriu um podcast, você imagina, de tanto que a gente gosta de falar de fonoaudiologia. Então, eu tê-la encontrado, eu só lamento ter demorado tanto para encontrar nós, né, de encontrar a senhora. Eu conheci a doutora Liliane pessoalmente no estande da Profono, no último Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, né? E eu já conheci a doutora Eliane, já convidei para estar aqui, mas ela não me deu bola, viu? Ela não... ela deve estar muito ocupada, né? Porque... Com certeza, bem como a senhora. Né? Eu já estou bem ocupada agora, estou só finalizando os doutorados. Ah, que isso. E assim, foi um prazer enorme, né, quando a Eliane falou assim, você precisa conhecê-la, quando você está falando da história da fonoaudiologia, ela tem. Então, a gente queria saber bem, eu ia começar perguntando sobre isso, porque você falou, né, que você se formou em 74, aliás, nós já entrevistamos uma pessoa que se formou em 74, logo esse ano fazendo 21 anos de profissão, que foi a Fernanda Papaterra. Né? A senhora deve conhecer, como você falou, naquela época, gente, os fonoaudiólogos cabiam numa Kombi. Assim, porque era uma profissão nova, né, que nem nome basicamente tinha, estava se definindo, né? A gente ia colocar dentro da mesma profissão o audiologista, do terapeuta de fala, o ortofonista, que você usou um termo aqui. Até tinha um livro aqui, antigo, aqui que falava de afasia, tinha outros termos também para se referir ao terapeuta de fala, então tudo isso é uma convenção desses amigos, né, que você mencionou, e plantaram essa semente para que hoje nós possamos correr, voar, eles tiveram que caminhar. Né? E é muito importante, eu ia perguntar sobre isso. Então, o curso ele começou, como você falou, na Unifesp, na USP. A fonoaudiologia começou a história, né? Pensar em reabilitação, começa lá. Eu até peguei aqui certinho para não errar, mas é um negócio assim, começa primeiro um curso para professor de cego, olha isso. Né? Aí disto tem-se a ideia, os otorrinos, lá na Escola de Medicina, o professor Pedro Luiz, ele conta a seguinte história, que ele queria formar profissionais que pudessem ajudar a fazer as avaliações para ajudar o diagnóstico em otorrino. E é assim que começa, tanto na PUC de São Paulo, como na USP, como lá na Federal de Santa Maria, começa dentro da otorrino. E depois que ele vai saindo da otorrino e sendo, né, acolhido pela universidade, e depois que ele passa a ter, hoje tem mais de 100 cursos de fonoaudiologia no Brasil. E nós, os primeiros, né, nós tivemos que descobrir tudo. Alguém falou assim, precisa ter um conselho. Mano, e agora? Como é que a gente faz um conselho de fonoaudiologia? Aí conversava, procurava, aí juntava um grupo. A primeira associação que teve chamava Associação de Fonoaudiologia, Associação Paulista de Fonoaudiologia, que era um grupo que já, desses 2 anos que a gente estava formada, então eu tinha uma carteirinha, no primeiro ano da faculdade eu tinha uma carteirinha, era número 90. Eu tentei procurar a carteirinha para te mostrar. Mas gente, se você vier encontrar, na edição eu coloco no ar. Nossa, isso é um tesouro. Olha que coisa. Então, a gente começou lá, não sabia nada. Aí começa, né? Então tem um grupo lá e tem sempre as pessoas que têm mais talento para algumas coisas, né? Então, aí o que tiver mais talento, a gente... Então tem assim, tem que comprar uma casa, nós comprar uma casa, alugar uma casa, como que nós vamos pagar uma casa para ter um conselho de fono? A gente tinha assim tudo que achar um jeito com os recursos daquele grupo que estava naquele momento, né? Que tinha gente da PUC, da USP, daí vamos fazer um congresso, né? O EI, assim, vamos fazer um congresso. Aí começa em Bauru, daí vamos lá. Vai todo mundo para lá, a gente, olha, tudo que a gente fez foi muito divertido, foi muito difícil. Teve, assim, muitas horas de investimento, mas aí a gente foi criando, então, a Associação Brasileira de Audiologia, daí criou, mas vai ficar só no áudio? Não, a gente quer
que a fono inteira tem uma sociedade científica, então vamos criar a Sociedade Brasileira de Fono. Mas a audiologia, né, eu fui da ABA muitos anos, eu participei na diretoria, porque você tem um esquema assim, que quando você está na diretoria, a anterior e a que ganhou a próxima eleição, todas trabalhamos juntas. Sim. Então, a gente está sempre trabalhando, todo mundo junto. Mas aí a sociedade cria um departamento de audiologia. Eu fui lá, eu fui votada, eu fui uma das primeiras eleitas como coordenadora do departamento de audiologia com votação, né? Porque os primeiros cargos eram assim, bom, quem que quer, quem que pode fazer? Vai você, vai você, vai você. É interessante. Aí tinha que montar um currículo de fono. Né? Quando eu me formei em 74, eu tive uma professora fonoaudióloga. Eu tive aula com muitos médicos, eu tive aula com professores maravilhosos. Assim. Tinha aula de neuro, eu tinha aula de linguística, eu tinha aula de otorrino que entendia de uma coisa, otorrino que entendia de outra coisa. Eu tive aula de muitas matérias, mas eu tive aula uma professora fonoaudióloga que ela fazia a reabilitação do surdo. Então, ela ensinou a gente isso. E a gente começou a ver, né, algumas pessoas, principalmente o grupo da PUC de São Paulo, que conseguia viajar, que tinha amigos, e eles traziam um livro de fora, a gente não tinha um livro, Vinícius, para estudar. Então, o que a gente fazia? Ficava traduzindo os livros de fora e ia no mimeógrafo, né? Vocês nem conhecem mimeógrafo, né? Conheço mimeógrafo. Eu conheço, eu sou prof de mimeógrafo. Daniela, então você sabe o que eu estou falando. Eu já estou me aposentando na educação, eu não sou... Então, lembra do mimeógrafo? Novinha, sim. Digitava, e aí a gente era assim que a gente aprendia. Então, era uma delícia o cheiro de álcool. Exatamente. Era um mimeógrafo álcool, Liliane? E a mão que ficava toda suja, né? E quando tu fazia aquela matriz e a praga queimava e tu tinha que fazer tudo de novo. Tudo de novo, isso aí. Mas quem usava a mão era o acarbono, não era? Não, a matriz, quem fazia... Tinha um... Olha, para te contar os detalhes, eu não me lembro mais. Eu lembro que eu ficava suja, que o negócio estragava, que a gente tinha que fazer tudo de novo. Era um pão aquilo. Nossa, era muito difícil. Um parênteses, fonoaudiólogo, acadêmico de fonoaudiologia que está nos acompanhando nessa emocionante gravação, você vislumbra, será que você ainda seria fonoaudiólogo sem os recursos da informática? Eu vou falar, a minha principal área de atuação é voz. Então, assim, análise acústica, sabe? Hoje a gente sabe, tem condições de ter um software gratuito que a gente pega lá de uma universidade da Holanda e baixa, e pega um microfone que tem que ser esse, aquele outro, computador assim, para fazer. Gente, as pessoas trabalhavam como fonoaudiólogos sem esses recursos, sem livro, né? Você hoje... Sem livro, exatamente. Então, a informação vinha, aí a gente ia, né, passando assim de um em um, como se fosse era boca a boca mesmo. Era uma coisa assim. E aí, por isso que eu falo que foi de amigos, porque daí nós fomos criando grupos, né? Por exemplo, lá, você falou em tecnologia, eu vou contar o primeiro teste de processamento. Foi gravado por um físico lá da PUC, que ele era professor de lá. Ele grava naquele gravador de rolo, vocês conhecem gravador de rolo? Então, era um gravador de rolo, só que nós precisávamos de ter estímulos diferentes para mostrar nas duas orelhas, mas o rolo lá gravava um estímulo só. Então, ele gravou todos os estímulos, e aí ele ouvia, cortava a fita e colava. E aí foi formando a lista que é para uma orelha e a lista que é para outra. Era uma coisa assim, manual, assim, né? Não dá para acreditar o tempo que a gente levou para fazer isso. Depois isso surgiu o SSW, depois tecnologia é maravilhosa. Aí, para fazer os outros dicotes, quando a gente já estava mais com alguma tecnologia, a gente descobriu ilha de vídeo. Então, a gente ia... gente que sabia lidar com cinema, que me ajudou muito, o pessoal da propaganda, da publicidade, marketing.
Eles são maravilhosos, porque eles são muito criativos. Então, eu tinha que fazer um teste, que era um teste de fala filtrada, e tinha que filtrar a frequência grave, gravar uma lista, e filtrar a frequência alta e gravar uma lista. Então, tinha uma lista com frequência baixa filtrada, e depois apresentava essas listas ao mesmo tempo em cada orelha. Nós não conseguimos fazer isso. A gente tinha um artigo americano que falava quais eram a faixa de frequência. Daí eu fui nesta agência de publicidade, porque o pai da Jaci, que estudou comigo, tinha, que ele era Alex Perissinotto, tinha essa agência. Então, tudo assim, porque a gente não tinha dinheiro para nada. Você não imagina? Então, nós vamos lá. E esse menino, ele tinha uma sala com uma coisa gigante, assim, porque os aparelhos eram gigantes, né? E tinha várias frequências. E eu fui lá com um artigo da pessoa que fez lá, que hoje eu nem estou lembrando, não, mas ele tinha as faixas de frequência. E que ele cortava naquela faixa a língua, que era a faixa da língua inglesa, e ele falava, professora, no português não está distorcendo nada. Como que vai fazer a gente? Aí eu fui para a Unicamp estudar linguística, né? Para entender como que era a característica acústica da fala. Então, se você é da área da voz, você sabe o que é isso, né? Porque a Mara Belau estudou a característica acústica, né? Isso. Então, eu fui para lá, eu fiquei 3 anos lá com a Eleonora Albano, na Unicamp, aprendendo linguística. Sim. Mas aí, o que aconteceu? Para entender a essas questões para poder montar. Mas esse menino, com o ouvido dele, que fez a gravação, ele achou qual era a faixa de frequência do português brasileiro e o teste ficou ótimo e dá certo até hoje. Então, às vezes, as pessoas vão usar um teste, eles não têm noção. Hoje é tão facinho, né? Você aperta um botão. Você aperta o botão. Mas foi tudo muito difícil, foi muito... assim, mas foi muito divertido, porque a gente tinha que descobrir, né, tudo, a gente teve que descobrir tudo, como é que fonoaudiologia, como é que faz pesquisa em fonoaudiologia, né? Então, a gente ia nos congressos lá, eu ia na Benéfica, bom, aí alguém perguntava, qual é o objeto de estudo da fonoaudiologia? Aí a gente fala, puxa, nós temos que ter um objeto de estudo, qual que é o nosso objeto? Você imagina, acadêmico, que está nos assistindo, porque isso é uma coisa que eu vislumbro que o acadêmico aprenda lá na disciplina Introdução à Fonoaudiologia, o objeto de estudo da ciência. Isso é uma coisa, nós estamos falando de quando esse conceito ainda estava em construção, porque ela está falando história aqui dos anos 70, começo dos anos 80, e a nossa profissão ela foi regulamentada num decreto de 1981. Nós estamos falando dessa construção. Olha que riqueza. Que parece, né, que é tão longe, mas tudo assim teve um esforço gigante dos profissionais que estavam se formando. A gente tinha consciência que a gente não sabia, nem sabia o que era fonoaudiologia, muito menos fazer fonoaudiologia. A gente começou a emprestar, né? Emprestar o conhecimento da acústica física, emprestar o conhecimento da psicologia, emprestar o conhecimento da neurologia, emprestar. Então, a gente foi construindo o nosso vocabulário com base nesses conhecimentos todos que já eram o que já estavam mais consolidados na época, né? Então, e é bem interessante, porque... Mas a gente ficava tão entusiasmado, a gente ficava assim, eu lembro que a gente... E casei, tivemos filho, e todo mundo sabe como é difícil você casar, ter filho e trabalhar o dia inteiro. Mas era uma coisa que, assim, a gente era apaixonada, né? E as pessoas que... Claro, teve muita gente que apostou na gente, né? Teve muita gente, teve o professor Mangabeira, ele apostou, o professor Raimundo. Então, a gente tinha aula assim, o professor Mano vinha, sentava com aquele grupo, quer dizer, e começou a explicar lá como é que eram os modelos neurofisiológicos, ele era um neuroanatomista, e ele era um filósofo também, então tinha todo esse lado. Aí o Paulo Pontes, surgiu um teste, a imitância acústica. Como é que a gente faz isso? A minha dissertação de mestrado foi sobre reflexo acústico.
Só que o que era o reflexo acústico? Como explica? O que é isso? O que é via aferente, eferente? O que é isso que a gente está falando? Bom, aí eu precisava de um artigo que era do Metz, a primeira pessoa que inventou como é que fazia o reflexo acústico. E esse artigo só tinha numa biblioteca da Inglaterra. E ele veio, eu levei 3 meses para ele chegar, de navio. Né? Imagina hoje um artigo que você baixa no Google. Gente, você tem ideia do que é? Não, hoje o mundo é maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus. Aí chega o artigo do Metz, o cara era no físico. Eu não entendi nada que estava escrito. Eu fiquei meses esperando, achando que ele ia me explicar tudo que eu não estava sabendo. Mas aí ele tinha muita Você deve querer bater de cinta quando o acadêmico de graduação acha que é difícil fazer imitância, né? Nossa, é muito fácil. Hoje, né? Hoje, depois que a gente já deu nome. Coloca oliva, aperta o botão, sai o gráfico com a pressão. É isso mesmo. Né? É isso que a Vini falou antes. Olha que privilégio estamos tendo essa noite de conhecer a história de como iniciou, né? Toda a questão da fonoaudiologia, toda essa parte da audiologia, porque, como o Vini disse, isso a gente aprende lá em introdução, lá no início da graduação, mas às vezes é algo tão superficial e é tão interessante a gente realmente conhecer pessoas que estavam lá e que contam a história para a gente. Então, hoje está sendo um grande privilégio para nós. Que bom. Saber que essa linha do tempo é algo assim, ó, que não é tão longe assim. Essa linha do tempo é uma linha tem uma distância tão curta de tempo, mas tão vasta, de tanto serviço, de tanto braço, de tanto trabalho, de tanta mão, para que a fonoaudiologia se tornasse o que é hoje, que às vezes a gente não consegue ter noção. Exatamente. Principalmente os mais novos, né? Prático, tão fácil, né? Como a gente mesmo estava dizendo, mas que se a gente olhar lá atrás, na construção de tudo isso, não foi fácil. Imagina 3 meses para receber um artigo. Um artigo, olha isso. Hoje você põe no Google, na hora você tem, nem 1 minuto não leva. Olha. E aí teve toda a questão até do currículo, né? Como é que vocês viveram o currículo de fonoaudiologia? Eu, em 73, eu estava no 3º ano, eu dava aula para o 1º ano. Em 74, eu estava no 4º ano, continuei dando aula. Então, eu comecei a dar aula. A gente, assim, aprendia de manhã com os médicos e dava aula do dia seguinte. Porque a gente não era assim, ao mesmo tempo. Eu aprendia a fazer impedância, o Pontes ia lá e ensinava as meninas na aula, na graduação, como é que fazia. E depois a gente tinha... Sempre o curso da escola teve muita prática, né? A senhora ensinou o Paulo Pontes a fazer imitância? A senhora ensinou o Paulo Pontes a fazer imitância? Não, ele que me ensinou. E eu aprendi, porque ele gostava de física, ele ainda gosta de livro. Aí ele aprendeu como é que fazia, e a gente, assim, ele me dava aula às 6 horas da tarde, porque a gente tinha que dar aula, né? Tinha que assistir aula também, porque eu estava assistindo aula, dando aula. Aí, quando era no final da tarde, ele sentava com a gente e ensinava uma coisa que eu ia ensinar para as alunas lá do 1º ano no dia seguinte. Então, gente do céu, olha... Era uma coisa assim... E foi muito gostoso, era tudo... A gente é mais jovem, tudo é divertido, né? E eu falo assim, sabe, desculpa o espanto, gente do céu, mas é um espanto da gente ver que essa semente que vocês plantaram é uma semente que veio com tanto amor que a gente fica espantado com o tamanho do progresso nesse meio tempo. Hoje, você que nos assiste, você vai lá, por exemplo, no EIA, né? É sempre tão maravilhoso, né? Inclusive, o EIA, ano que vem, esse ano vai ser em Recife. Em Recife. Eu vou esse ano, acho que vai ser minha despedida do EIA. Eu duvido. E também o próprio Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que hoje estamos gravando dia 13 de março e dia 17 abrem as inscrições. Eu estou só esperando abrir, porque nesse eu vou
e eu nunca mais quero deixar de ir, porque a gente tem que ir, vocês têm que ir, sabe? Porque faz muita diferença. A gente é um grupo ainda pequeno, né? Apesar de já ter evoluído muito, nós somos poucos. Portanto, que a gente tem que fazer dar certo a fonoaudiologia, porque ela custou um esforço gigante de muitos fonoaudiólogos. Muito. Então, você vai ver fonoaudiólogos, assim, na minha época, somos todos muito entusiasmados, né? Eu dei aula sem ganhar, eu dou aula, quer dizer, eu dou aula há 50 anos, praticamente. Mas que eu ganhei por essas aulas foram só 43. Eu me aposentei em 2020, eu ainda continuo com a pós-graduação, continuo orientando doutorado, ainda continuo dando algumas aulas de especialização, né? Mas a gente, porque assim, é como se fosse sabe assim, um xodózinho, assim, é como se fosse é maravilhoso essa ideia de ver hoje quanta gente, né? O currículo da fonoaudiologia, eu lembro que nós, lá na escola, ficamos com o professor Raimundo Mano Vieira, que foi coordenador de curso, e ele começou a ir lá para o MEC para poder fazer autorização e reconhecimento de curso, e ficou lá. E a gente fazia tudo depois, que era tipo 6 horas da tarde, né? Depois que a gente fazia tudo que tinha que fazer, às 6 horas da tarde, sentava para fazer uma proposta de currículo. Então, o currículo, quando sai o currículo mínimo, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque foi um esforço de um grupo que estava lá pensando a fonoaudiologia desde aquela época, junto com o professor Mano. E aí a gente era muito voltado assim para cuidar, né? Para atender, para melhorar. E a gente acabou que o curso de fonoaudiologia, ele tem da Escola Paulista de Medicina, ele tem um diferencial naquela época, que ele ficou muito voltado para a promoção e prevenção da saúde. Então, naquela época, a gente organizei um livro, um dos livros que eu organizei, que era Fonoaudiologia e Saúde Pública, para a gente também pensar em promoção, prevenção, como é que vai na escola. E essa discussão de currículo também foi levada, e aí, porque tem que autorizar o currículo mínimo, e depois isso vai mudando, né? E aí, como a gente tinha, né, participado de todo esse processo, aí tinha que autorizar e reconhecer outros cursos de fono. Então, além da gente trabalhar pela fonoaudiologia, a gente ainda ia para o MEC, né? Tinha um grupo lá para poder. Todo mundo aqui que estudou em algum curso, esse curso teve que ser autorizado e reconhecido. Sim, sim. Feito por um grupo de fonoaudiólogos, que ao longo do tempo foi mudando, né? Tinha uma equipe maior. E eu também fiz parte disso, e eu curtia muito ajudar os outros cursos a como que eles tinham que pensar a fonoaudiologia, como é que tinham que montar, né? E você falando desse esforço agora, eu estou aqui com um livro né, às vezes, o fonoaudiólogo, e esse também é um esforço nosso para que essa história seja contada e para que as pessoas entendam isso, porque a gente se coloca no seu lugar, e entende como foi e com quanto amor vocês fizeram isso. Foi mesmo. Com uma obra que é um resultado desse esforço, e estou aqui com o seu nome aqui, eu quero ver se eu consigo focalizar isso aqui. Olha o seu nomezinho aqui. Estou vendo. Que livro você acha que é esse? Tratado de Fono. Nossa, esse foi do Otacílio. Esse capítulo é muito bom, viu? Esse livro, esse é o primeiro, né, dona Liane? Que ano que está esse? Acho que não 97. É o primeiro. 97. Então, 97, acho que foi assim, o coroamento de muito esforço, porque começam a sair livros em fonoaudiologia em português, não tinha. Então, o Otacílio, ele publica esse livro, que é bárbaro esse livro. Esse capítulo que eu escrevi aí ficou muito bom. Foi quando sai o meu livro sai o Fonoaudiologia em Saúde Pública e sai o livro de processamento auditivo central. Então, foi o ano que a gente começou, e aí a sociedade
e a Abaco começaram a pensar, não, nós temos que organizar livros didáticos para a gente poder ensinar os alunos, porque não dá para ficar xerocando livro, nem pode xerocar livro, né? A gente você tem que comprar o livro. Mas você não tem domínio de inglês quando você começa um curso, né? Geralmente as pessoas não vêm fluente em inglês. Vou aprender depois. Vai aprendendo. Então, a gente tinha que ter livro em português. Aí começa, né? Então, essa é a fase que a gente tem essa consciência de poder ter livro em português que seja didático, para ajudar nós, professores que estavam lá ensinando os alunos, né? E foi uma fase, esse livro do Otacílio é maravilhoso, foi a Carminha é uma fonoaudióloga incrível, ela se formou comigo, ela já morreu, a gente ficou muito triste com a morte dela, ela foi uma pessoa muito importante, ela trabalhava lá na Santa Casa, primeiro começou na clínica, atendendo os otorrinos, até que a Santa Casa cria um curso de fono, aí ela é uma das pessoas que dá aula lá, e assim, eu acho que cada lugar da fonoaudiologia que tem um grupo de fonoaudiólogos que veio vindo daquela época, então, assim, para mim, são todos muito queridos, sabe? Eu tenho, assim, é como se fossem meus filhos do coração, porque a gente tinha que dar aula. Santa Maria, o programa de pós-graduação começa na Escola Paulista de Medicina. E aí as outras escolas, quando queriam montar um curso, a gente ia lá. Então, eu fui na Federal de Santa Maria para dar aula lá, para orientar professores de lá, para poder fazer essa titulação. Daí nós fomos para o Nordeste também, nem lembro, acho que para faculdade, que a gente ficava andando no Brasil para dar curso, para formar, para orientar e formar mestrado e doutorado, né? Mas era a mesma coisa, eu dava no meu curso de formação de especialização, eu e a minha turminha, não eu, né? Toda a turminha de lá, nós dávamos uma aula no curso de especialização e a gente também fazia o curso de especialização. Teve que arrumar o conteúdo do currículo do pessoal que se formou em 2 anos lá na Escola Paulista. Então, nós demos um curso para essas pessoas fazerem a equalização de currículo e o diploma delas valerem como fonoaudiologia. Então, esses que fizeram fonoaudiologia em 2 anos era como se fosse um curso técnico? Então, era um curso técnico. Até o primeiro curso que aparece, que o Conselho Federal de Educação aceita, é um curso de tecnólogo em fonoaudiologia. O tecnólogo. Esse foi uma outra luta, né? Porque porque assim, qual era a diferença de tecnólogo e bacharel? O tecnólogo, você aplica técnicas, e o bacharel, você inventa a técnica e pratica. A gente achava que tinha que ser bacharel, porque a gente achava que tinha que criar. E aí foi outra discussão, né? E normalmente o tecnólogo é quando você pega uma parcela de uma ciência. Por exemplo, eu sempre que as pessoas me perguntam, eu falo, pega o curso de administração, por exemplo. A administração é bacharelado. Mas se você vai estudar contabilidade, marketing, RH, se você quiser só uma dessas partes, aí você faz um tecnólogo. Então, só que a fonoaudiologia é uma ciência por si. Então, por si, gigantesca, né? A comunicação, a gente antes falava cabeça e pescoço, mas o que adianta a cabeça e pescoço sem um dedinho do pé? Quer dizer, o corpo inteiro tá envolvido, né? Então, você falar que tem doenças que têm origem metabólica, depende do corpo, vai afetar várias coisas, vascular, né? Alterações metabólicas e vasculares comprometem o cérebro, e aí compromete a linguagem, né? Compromete tantas outras coisas. Com certeza. Aliás, como foi a decisão? Porque, assim, houve uma decisão que é compartilhada por diversos países aqui da América do Sul, que eu não sei se são mais pioneiros ou menos pioneiros no desenvolvimento da ciência, se eles correram atrás da gente, ou se a gente correu atrás deles, mas na decisão de que essa ciência deveria englobar a audiologia e a terapia de fala, porque tem diversos países em que isso são ciências separadas. A Espanha, você tem o audiólogo e o logopeda, nos Estados Unidos e nos países anglófonos, você tem o Speech Language Pathologist e o Audiologist. Como ficou essa decisão? Aqui no Brasil,
Eu acho que muito foi assim dos professores da época, que eram pessoas muito especiais, né? Então, tinha tantos professores da PUC, lá o Orozindo, tinha esses professores, né? Tinha esse grupo de pessoas, né? Que queriam uma outra otorrino, que queriam um outro jeito de lidar com o paciente. Eu acho que eles também contribuíram para ser fonoaudiologia. Eu acho o máximo ser fonoaudiologia. Eu não acho que tem que separar. Teve uma época que tinha um grupo de nós lá achando que, como os americanos são, os europeus são, não sei o quê, os americanos, as pessoas que são, né, do hemisfério norte, as mais antigas na área, eles separaram, mas eu também fiz parte do grupo que falou que não, eu acho que tem que ser fonoaudiologia. Porque mesmo que eu me dedique à audiologia, eu tenho que saber também coisa da linguagem, tenho que saber até da coisa de disfagia, de MO, porque eventualmente, quer dizer, quando eu vou atender o paciente, eu vou atender ele inteiro, eu não vou atender um ouvido, uma boca, né? Então, como a gente é muito forte nesse grupo que eu pertencia, eu tinha muito forte essa questão do indivíduo, da promoção de saúde, de juntar tudo. Então, para nós, né, daquele grupo que estava discutindo, fonoaudiologia era o ideal, porque você estava fazendo a recuperação de uma pessoa, estava fazendo a promoção de uma pessoa, que envolvia a comunicação. Então, a gente falava, tanto que o programa de pós-graduação lá da Escola Paulista chama pós-graduação em distúrbios da comunicação humana, né? Aí tem 2 pontos, campo fonoaudiológico, porque alguém começou a falar que comunicação também eram de outras profissões, né? Então virou lá, 2 pontos, campo fonoaudiológico. Mas eu sou super a favor de ser fonoaudiólogo. Acho o máximo o Brasil continuar com fonoaudiologia. Eu acho que a gente ganha como profissional, né? Porque a gente que está na universidade, que está na pesquisa, que está na ciência, a gente às vezes pode ir, né? Eu também me arrependo. Eu fiz parte de um grupo que a gente tinha que definir como que seriam as especializações. Isso foi em 96. Eu acho que eu estava terminando doutorado nessa época, e a discussão era, precisamos melhorar o conhecimento, né? Porque todos os fonoaudiólogos, não só daquele que estava naquela faculdade, né? Que estavam naquelas que tinham esse recurso de especialização e pós-graduação. Tinha muitos cursos de graduação que a gente precisava dar para eles sei lá, ampliar o conhecimento. E aí, como fazer isso? Mas, na época, ao mesmo tempo, a gente estava estudando qual era o objeto da fonoaudiologia, porque ficava assim, o que é? O que nós vamos estudar? A gente não é linguista, a gente não é físico acústico, a gente não é médico, o que nós somos, né? E, nesse momento, surge essa ideia de estudar, como ficou até hoje. Disfagia, separou tudo, audiologia, linguagem, fonoeducacional, foi separando, né? E aí, só que isso é muito bom para a ciência e para a pesquisa, essas divisões, mas, na verdade, quando você vai atender o paciente, você precisa integrar tudo isso, né? Mas para a pesquisa fica bom, essa área ficou boa. Mas ficou essa questão de algumas pessoas, por exemplo, às vezes tem essa ideia errada, eu sou um profissional da disfagia, eu sou um profissional da audiologia, eu fico desligado do resto. Isso em processamento é horrível, porque os nossos parceiros lá de outros países, quando eles falam de audiologia, eles não conseguem ver o indivíduo como um todo. Então, a gente aqui, como é fonoaudiólogo, eu consigo conversar com o fonoaudiólogo e falar, olha, a audição tem a ver com a comunicação. Claro. Eu posso falar, né? Você vai ouvir, você vai interpretar, isso tem a ver com o funcionamento do cérebro, o cérebro está lá, tem um processo de gnose, tem um processo de disfagia, de praxia. Eu posso juntar a questão da neurologia voltada à comunicação para o processamento. Mas quando você está
com um grupo de origem diferente, ou é audiologista ou é terapeuta da fala, eles parecem que as ciências não se conversam, né? Parece que se separa, né? Separa. A audiologia vai para um lado e a linguagem vai para o outro, quando, na verdade, todas as áreas se interligam, né? Porque claro, cada um tem a possibilidade de escolher a sua especialização e se tornar melhor em determinada área, mas que a gente não deixe de lado alguma área, né? Não deixe de lado alguma área, exatamente, é isso mesmo. Então, eu acho que o que a gente foca no indivíduo. Então, essa ideia, né, assim, pelo menos lá dentro da Escola Paulista de Medicina, a fono vem com essa ideia forte da fono educacional, do conjunto, da promoção, da prevenção, você atender o indivíduo em todas as necessidades dele, voltando. Claro que o assunto é a comunicação, né? É a comunicação, como melhorar a comunicação, como melhorar os aspectos de engolir, porque eu também preciso deglutir, preciso respirar até para escutar, né? Assim, tudo isso faz parte de mim, né? Como é que eu escuto? Sabe que eu li um texto, assim, vou só fazer um paralelo, porque eu acabei de ler um texto recentemente que eu estou assim, impressionada, que eu não sabia. Eu estou orientando uma tese que meu aluno é um biomédico, ele é um professor de Libras, um técnico de Libras, e a gente está montando um teste de avaliação de percepção visual para usuários, surdo usuário de Libras, né? E aí, estudando isso, ele fez um teste, o teste dele, ele vai defender a tese agora. E ele elaborou um teste, ficou super bonitinho. Para quem conhece processamento, é baseado no PSI. Então, que é sentenças, né, com uma história competitiva e são auditivo. Então, ele fala sentenças em Libras e tem uma história em Libras competitiva, assim, que aparece num vídeo, e a gente avaliou aí a habilidade de figura fundo para sinais. E aí, nesse contexto, estudando um pouco isso, que eu achei um artigo que fala assim, olha, ainda estou decodificando essa informação, que quando você movimenta o olho, os dois olhinhos para um lado, os dois tímpanos se movimentam para o lado oposto. Eu fiquei tão impressionada com essa... É forte isso aí, é muito... Olha isso! Quer dizer, se eu olhar para trás, olhar para a direita, então, quando eu vejo alguma coisa, eu já dou alguma informação para o meu sistema auditivo. Olha, ainda estou impressionada com isso. Eu também, fiquei impressionado. Eu ainda vou entender melhor esse texto, me desculpe, mas acho que todo mundo devia estudar um pouquinho isso, né? Para entender como os sistemas, na verdade, se integram. Poxa, que legal. Então essa situação... Desculpa, pode continuar. Não é impressionante? Vocês não ficam... É demais. E eu queria trazer essa questão porque algumas pessoas, especialmente quem é acadêmico, quem está chegando agora na profissão, quem está pensando em virar fonoaudiólogo e entrar na graduação, de repente não sabe que a gente tem essa visão dentro do nosso país, que não é assim em todos os países, né? E você tem diversos países o audiologista, ele vai cuidar de determinadas coisas, e aqui e o terapeuta de fala que vai cuidar de outra coisa. E aqui a gente tem uma visão, de certa forma, integrativa. E no nosso episódio anterior, foi com a Rita Pimenta, ela estava falando dessa importância da visão generalista. Como você deve entender, assim, abraçar o indivíduo como todo e não como um pedaço. Né? Isso é uma coisa que está vindo bastante aqui. Apesar de, claro, o desenvolvimento da profissão, ele trazer para a gente uma necessidade de se especializar, porque nós somos seres contingentes, né? Não dá para saber mais... Não, dá certo especializar, não está ruim especializar. Isso. É bom especializar, mas não pode perder a visão do conjunto, você está vendo um ser humano. Né? Na real, a gente precisa especializar, mas a gente não pode dividir, né? A gente tem que entender que a gente está falando de um corpo, que a gente está falando de um todo, não de partes. Isso, de um conjunto. E aí eu gosto muito da Organização Mundial da Saúde, quando ela fala de tudo, né? Físico, mental, emocional e espiritual. O indivíduo é tudo.
É o todo. É mais ou menos a gente querer olhar somente para a fala dessa criança de forma isolada, sem olhar para esse corpo, sem olhar para essa coordenação, sem olhar para esse movimento, sem olhar para tudo. Não tem como olhar somente para a boca. A gente precisa olhar para o todo. Exatamente. Aquela criança que não caminha bem, aquela criança que não tem uma coordenação motora ampla boa, que não tem uma coordenação motora fina boa, levando em consideração os marcos do desenvolvimento, é lógico, né? A gente não pode cobrar que ela tenha uma desenvoltura de fala de acordo também, porque tem algo em algum momento que não está fechando nessa engrenagem, né? Então, desse modo que a gente não pode olhar ela de forma isolada. Exatamente. Então, você tem que ver com isso, tem que entender que o cérebro tem uma neuroplasticidade. Eu fiz uma cirurgia de catarata no ano passado. E aí, bom, quem tem, assim, eu já tenho 72 anos, então as funções, né, não vão ficando mais tão boas quanto eram antigamente. Não que eu tivesse uma visão ótima, eu usava óculos, mas ela piorou muito. E eu não conseguia mais ler, nossa, era uma coisa impressionante. A gente tem que ler muito como fonoaudiólogo, né? Tem que ler muita coisa. E eu não conseguia ler, mas eu coloquei, então, fiz a cirurgia e coloquei lentes de grau dentro do olho, então hoje graças a Deus, eu estou enxergando vocês perfeitamente, eu consigo ler sem ter, apesar que eu tenho um monitor, vocês não vão ver, mas eu tenho um monitor gigante aqui, ó. Se eu olhar para o meu monitor, eu fico de lado para vocês. Mas que era para eu poder ler, porque eu já não conseguia ler num notebook normal. Mas aí o oftalmo que me operou, ele falou assim, olha, no começo a gente tem algumas coisas, né? Assim, sei lá, no começo que acaba de operar, a lente tem que ficar no lugar certo. Então você começa a enxergar, mas tem umas coisinhas. E às vezes dá vontade de pôr óculos, sabe? Quando dá vontade de pôr óculos, porque você está passando a mão. Mas aí o médico falou assim, olha, não põe óculos, o teu cérebro tem que aprender a lidar com essa lente. Então, a gente tem que saber também que a gente está lidando com um indivíduo que tem um cérebro, né? Que tem um pensamento, e que esse cérebro, assim como tem a neuroplasticidade que a gente aprende, tem também o cérebro aprender a fazer outra coisa, né? Então, eu acabei de ler uma entrevista da Bamiu, que estuda processamento, e olha o que está acontecendo. Algumas pessoas vêm usando o fone de ouvido com cancelamento de ruído. Criança, adolescente está fazendo isso. E usa assim, próxima. E esses fones de ouvido com cancelamento de ruído estão prejudicando esse indivíduo em relação ao processamento auditivo central. Porque o cérebro está perdendo aquela habilidade. Sabe, o cérebro ficou preguicinha? Para o aparelho está cancelando o ruído, eu não preciso mais filtrar o ruído. Aí tiro o aparelho e algumas pessoas estão ficando com o processamento auditivo alterado. Olha isso. Olha, é maravilhoso você ter trazido isso, até porque uma pessoa, um não fonoaudiólogo, mandou isso para mim, e eu falei, olha só como o conhecimento ele é dinâmico. Quando a gente fez a graduação, inclusive no último EA que eu fui, que foi aquele em Floripa, eu vi diversas palestrantes falando do benefício do cancelamento ativo de ruídos, porque ele fazia com que você não tivesse necessidade de ampliar muito a pressão sonora, a intensidade. Então, isso preservaria, diminuiria o dano, né, que o uso de fone de ouvido causa. Né? No entanto, isso é maravilhoso, viu? Porque eu experimentei no congresso lá da sociedade, e eu já estou com uma perdinha aqui auditiva, pós-Covid longa, é uma coisa que surgiu depois do Covid. E eu estava lá e ficou maravilhoso, porque no EIA, eu estava no EIA, eu consegui ouvir as pessoas falando comigo, tão confortável. Então, tem um lado maravilhoso. Então, mas esse estudo novo vem trazendo que, na verdade, é a questão da ergonomia. Né? A gente se acostuma com esse conforto que o cancelamento de ruído traz, porque ele traz, mas o nosso cérebro não está sendo desafiado. Acostumar-se com isso vai fazer com que a proposta desse estudo é que a gente perda a capacidade de fazer essa separação de figura-fundo,
Você não pode fazer isso quando a criança está em desenvolvimento, né? Isso. Tem uma coisa assim, quando eu estava estudando uma das teses que eu orientei, eu queria saber qual era o efeito da memória operacional, né? E aí começamos a estudar a função executiva. E aí começamos a entender que a função executiva, o lobo frontal, essa sua capacidade de tomar decisão, ela está prontinha para funcionar aos 25 anos de idade. Olha só. Uau. Aí eu falava assim para minhas alunas, olha, decisões importantes não podem ser tomadas antes dos 25 anos. Veja só. Então, só para lembrar que o neurodesenvolvimento ele demora para o cérebro ficar pronto. Então, nesta fase em que as coisas estão, você não pode, por exemplo, para algumas pessoas, usar um cancelamento de ruído, né? Porque fase que tem esse momento, sabe, de desenvolver. O professor falava assim, que essa fase de maturação, você... Só um minutinho, estou escutando a doutora travando, vocês também estão escutando? Sim. Ih, travou. Travou. Vou esperar voltar. Doutora Liane, vou mandar uma mensagem para ela, porque ela travou completamente agora. Gente, que entrevista incrível, hein? Tá louco, né? Maravilhosa. Essa aí, a gente não precisa nem perguntar, a gente só baba. Uhum. É incrível, é incrível. Tem ideia que ela ensinou no curso de fonoaudiologia como se faz uma imitância? Uhum. As bases, assim, a lógica. A primeira, né? Porque ela aprendeu com o médico, né? Então. Uhum. E teve que pegar um artigo de quando o cara... Ela não está nem recebendo meu WhatsApp. Então, você foi a internet dela. Mas então, imagina você pegar um artigo, quando o cara estava construindo, dá para fazer um exame que você bota a pressão e você vê a complacência, pensa. E aí tem gente que acha difícil, nós, né? Que acha difícil fazer o negócio ali. Porque o livro é isso, aquilo. Imagina aprender para poder ensinar. Lá para no poder começo. Criar. Não, para poder criar, porque isso era lá no tempo. Uhum. Isso é lá no Big Bang, né? E, ó, Gente. Saiu. Gente do céu. Gente, falei para vocês que ia dar bom essa senhora. Ela pediu no Congresso de Fono esse ano para a gente dar um abracinho nela, né? Vou pedir para ela ir. Ela falou que se ele fosse o último Deu o EIA, né? O EIA em Recife, né? Não vou, né? EIA em Recife. Opa! Eu quero tudo aqui. Acontece. Está tendo uns raios aqui. Ai, meu Deus, a minha casa está num lugar que cada vez que dá umas chuvas com raio, queima alguma coisa. Então, a última coisa que queimou, minha netinha estava aqui Fui ligar a banheira para ela entrar, deu um estouro aqui, pegou fogo. Meu Deus! Nossa, agora está com... Eu já consertei, coloquei na entrada do disjuntor um aparelhinho que ele atua quando tem essas variações bruscas de energia, né? Para ele queimar e o resto não queimar. Mas desculpa. Imagina! Essas são coisas que poderiam acontecer, já aconteceram com todo mundo. O programa é gravado, isso vai ser editado, tá? E a gente vai dar tudo certo, tá? Fique tranquila. Que bom. Tá? Já aconteceu com todos nós isso, tá? E todos nós já caímos durante a transmissão. Tá? A gravação, perdão. Tá? Então, fique tranquila. Tá, agora então, eu até esqueci o que ia falar, fiquei nervosa. A gente estava assim digerindo tudo que você falou até agora, assim, o peso do que aconteceu, assim, quando, né, você falou que são coisas maravilhosas, assim, né, que você está trazendo como a construção da ideia de explicar essa possibilidade, por exemplo, de fazer um militância. Aí você também estava falando da questão das especialidades, né, quando foi criado. E eu li no último tratado de audiologia, a Thelma Costa, ela fez um artigo falando a história das especialidades agora, e ela foi convidada, eu acho que ela será a nossa próxima entrevistada,
né, nesse sentido de contar essa história. Gente, a gente quer escutar dela também, porque ela também foi importante nesse... Não, foi sim, ela abarcou coisas importantes que são necessárias, né? Uhum. Ela abarcou muita coisa do conselho, né? Que isso é muito importante, quer dizer, porque, assim, no final, eu acho que assim, as pessoas foram se acomodando nos lugares que elas estavam mais confortáveis, né? E isso foi muito bom. Então, é maravilhoso ter muita gente ajudando, né? Porque quando tem todo mundo ajudando, a história que a gente constrói é outra, né? Claro, claro. Mas, doutora, assim, considerando que tudo isso estava por fazer quando você começou, como foi que você conheceu a profissão e decidiu seguir uma carreira numa coisa que era tão incerta? Olha, eu não sabia que era incerta. Quando eu tinha... Mas quando eu estava na época de prestar o vestibular, eu não sabia o que eu queria fazer. A minha mãe é professora, ela é a minha grande inspiradora. Eu adoro ser professora. Acho que as minhas brincadeiras infantis era eu dando aula para minhas irmãs menores. Eu estava sempre dando aula para alguém. Eu adoro ser professora. Mas ela tinha, naquela época, uma formação até interessante, porque ela tinha uma formação de orientadora educacional. Então, ela foi uma pessoa muito boa, assim, para a minha formação, das minhas irmãs e para a minha vida inteira. Infelizmente, ela já morreu. E ela era uma professora incrível. Ela foi minha inspiração de professora. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. Mas a mamãe, então, foi procurar, encontrou. Naquela época as coisas não eram nada iguais são hoje, né? Mas a gente nem descobriu que tinha uma clínica de psicologia que fazia um teste vocacional. E eu fui para essa clínica fazer um teste vocacional. E aí eu podia fazer matemática, que eu adorava estudar matemática, podia fazer psicologia e podia fazer fonoaudiologia, que era uma coisa nova, né? Estava surgindo. E a minha mãe tinha uma amiga que conhecia uma clínica de fono, que tinha uma fono e uma TO, que era ali perto do cursinho objetivo que eu estudava na Avenida Paulista. Então, eu saí do cursinho e fui lá assistir. E eu fiquei apaixonada pela fono. Eu adorei, eu assisti ela atendendo um paciente, eu fiquei assim... Eu saí de lá falando, é isso que eu quero fazer. Eu assisti a fono, assisti a TO, mas eu queria fazer fono. E aí foi assim que eu fui fazer fono. Mas quando eu estava no 4º ano de fono, eu estava na dúvida, sabe? Aí eu falei, do 3º para o 4º ano, eu falei, será que é isso que eu quero mesmo? Não, eu tinha que estudar tanto, eu tinha que procurar tanto, era tão difícil tudo. Aí não tinha, né? Não tinha as coisas. Aí eu falei, acho que eu vou fazer matemática. Eu prestei, eu passei, e eu fiz 6 meses de matemática. Só que foi muito difícil eu fazer matemática e fonoaudiologia no mesmo dia. Não cabia. Você estava fazendo as duas. Aí eu desisti da matemática, eu estava no começo, e aí continuei na fono. E eu também gostava muito de ensinar. Então, o fato de eu participar dessa história, nesse grupo, que tinha que ensinar, aprender a ensinar, sabe? Igual você aprende a fazer arroz, porque você vai casar, e aí depois você vai fazer arroz, assim, você aprende e faz, aprende e faz. Eu aprendi a ensiná-la. E ensinar foi a minha paixão. Eu adoro ser professora. Eu adoro isso que eu faço. História mais linda. Não, e assim, e quando você começou a estudar, como a gente mencionou, né, como eu tinha lido esse artigo que eu mencionei da doutora Thelma, que foi, se eu não me engano, ela fala que a primeira divisão das especialidades, que eram 4, áudio, voz, MO e linguagem, que foi em 96, se eu não me engano, quando eu li no artigo dela. Antes a coisa não era assim tão dividida, havia uma formação pensando mais em generalista. E como foi assim que a áudio tomou o seu coração? Olha, eu, na verdade, tive aula com muito otorrino. Eu tinha que ser audiologista. Né? Eu não tinha professora de fono, eu tinha otorrinos que davam aula e falavam, eu ficava encantada. As aulas do Dr. Pedro eram maravilhosas, porque ele contava, sabe aquele professor que sempre tem uma história para contar? Era uma delícia assistir a aula dele. Ele contava a história, ele gostava muito de foniatria, né? Porque a fonoaudiologia vem
é um pedacinho da foniatria, uma parte da reabilitação, né? Uhum. E ele contava do que ele tinha estudado lá nos Estados Unidos, e aí surge o primeiro, ele tem autorização para começar o implante coclear aqui no Brasil, e aí eu fazia parte da equipe dele. E aí era maravilhoso, né? Espera só um pouquinho, a gente precisa, isso não pode passar en passant. Você fez parte da primeira equipe a fazer implante coclear no Brasil. Foi muito legal mesmo, foi muito legal. Céu! E aí, porque o implante coclear ajudou muito a gente a entender essa questão que a audição vai além do nervo auditivo. Porque a gente estudava audição e era só orelha externa, média interna e nervo. Não tinha mais, quer dizer, tinha o resto, mas ninguém ligava para o resto. O resto é resto. O resto não fazia parte da audição. E aí, quando eu estava no meu mestrado, que eu comecei a estudar reflexo acústico, que foi lá que eu terminei em 85, foi a época que se falava isso, e começou aquele assunto, bom, mas então vai além, vai até o tronco? Mas como assim? Não é só no nervo? Vai entrar no tronco e você fala? Ah, bom, mas se vai no tronco, então tem o corpo geniculado medial? Ah, então está atrás do ouvido? Então tem mais coisa? Então, os congressos de otorrino passaram, e o Yutaka Fukuda foi meu orientador de doutorado, era um otorrino que já morreu também, uma pessoa excelente. E ele tinha esse outro lado, né? Apesar de cirurgião, e uma Gabriela também, apesar de cirurgião, eles tinham esse outro lado, que era o lado de você olhar o indivíduo, de você querer ir além, né? E aí começou o otorrino, o congresso de otorrino falar, a audição vai além do nervo. Começou a história do além do nervo. Então, tem mais coisa que a gente tem que aprender, que o sistema auditivo está lá, porque se falava sistema auditivo, sistema vestibular. Então, a autoneuro foi bastante importante, foi bastante forte lá na Escola Paulista. Então, a gente estava nesse meio, né, desses otorrinos que também foram maravilhosos. Então, a gente aproveitou a carona, né? A gente foi estudando junto e foi aprendendo, porque eles eram pessoas incríveis mesmo, né? Eles não eram só profissionais, médicos, eles eram pessoas geniais, assim, maravilhosas. E aí também, então a gente começa, então, né? Então não tinha mais congresso que parasse no nervo, senão a coisa mais importante da parte lá da audição era falar de neurinoma do acústico. Depois era falar de... como é que era agora? Eu esqueci. Que era assim, essas coisas que acontecem no nervo, mas que às vezes não dá uma perda auditiva, mas a pessoa não reage, não fala. Então começou assim. E ao mesmo tempo surge a eletrofisiologia. Então, a primeira eletrofisiologia que tinha lá na Escola Paulista, a gente usava para fazer também avaliação do limiar auditivo de criança em campo. Então, a gente começou a usar o campo. Saímos da cabine, porque as crianças eram pequenas. E quando vem o implante coclear, essas coisas começam a ter chance de serem discutidas, né? Novamente, doutora. Meu Deus. Você está falando que vocês também começaram a desenvolver aqui os exames auditivos em crianças fora da cabine. Foi uma coisa que vocês estão escutando isso. Gente, o deslumbre, eu não sei se sou só eu, o deslumbre que eu tô sentindo ao ouvir essas coisas, o privilégio que a gente está tendo em escutar essa noite, em aprender tanta coisa, está levando meu coração, está em polvorosa. Porque nós também, doutora Eliana, somos apaixonados pela fonoaudiologia, tanto é que temos esse programa, que também é um projeto maravilhoso, né? Acho maravilhoso contar a história. Porque tem que contar que é uma história de superação, sabe? A gente tem muito problema, mas a gente superou. A gente teve muito, muito problema. E foi um grupo grande, por isso que eu falo que foi uma história de amigas, né? Nós somos muito amigas, a gente aceitava, porque não é para todo mundo ter a mesma opinião, tinha opinião diferente, às vezes tinham que ficar mais bravo, outro menos bravo, mas foi um grupo que lutou muito. Afinal de contas, sabe, assim, e um grupo maravilhoso, um grupo que se engajou.
que enfrentou a dificuldade, superou, né? A gente não tinha nenhuma pretensão, nem hoje também. Eu acho que assim, eu já estudei muito, mas acho que ainda tem tanta coisa para aprender, tem tanta coisa que eu sinto muito já estar com 73 anos, porque eu sinto que agora está mais difícil, né, de eu fazer tudo o que eu quero fazer, porque eu adoro aprender coisas novas. E para mim foi tudo assim, o caminho foi maravilhoso, as pessoas que nos ajudaram foram maravilhosas. E assim, e não tinha assim uma coisa assim, você é da Escola Paulista, você é da PUC, você é da USP, era um grupo grande, sabe assim, que era esse grupo que era da ABA, né? A gente se empenhou muito, começou lá na ABA, depois virou sociedade. E eu tinha o Mauro Spinelli, que foi um foniatra, que morreu também, que era da PUC de São Paulo. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Quando eu precisei entender processamento, o meu interlocutor era o professor Mangabeira, e porque ele também gostava de linguagem, de comunicação. Depois falei muito humano, porque era um neurofisiologista, um neuroanatomista. E aí o Mauro Spinelli me trouxe um lado, ele sentava comigo, às vezes eu ficava lá na PUC, eu ficava umas 3 horas só conversando com ele sobre processamento, olha que bacana que é isso, né? E ele falando, aí um dia ele falou assim, Lili, você tem que entender, aí a gente já estava todo mundo aceitando que se ouvia com o cérebro, ninguém mais duvidava que tinha que escutar e o cérebro participar. Então, ele falava assim, ouve-se com o cérebro se a emoção permitir. Aí começa para mim assim, nossa, então eu tenho que lidar também com esse aspecto emocional do indivíduo. Sim. Né? Isso, para mim, foi uma chave assim, maravilhosa, assim, entendeu? Para eu ir além. Para eu falar, e foi, ao mesmo tempo, juntou de novo o ser humano, né? A Organização Mundial da Saúde falava físico, mental, emocional, espiritual, mas tudo junto, né? E aí já foi. Então, hoje, às vezes, assim. E aí eu atendi 2 casos, que está até no livro lá de processamento de 97, os 2 casos tinham processamento alterado. Os 2 tinham 8 anos, os 2 tinham um exame muito parecido, só que um tinha um grau moderado de alteração de processamento e um outro grau leve. As histórias diferentes. O que tinha grau moderado, a história era uma anóxia no parto. Ele era o Eduardo, se vocês tiverem um livro 97 na mão, está lá descrito lá. Era neurológica, ele nasceu no nascimento, teve uma hipóxia importante. E o outro, que foi o Tiago, ele aos 3 anos, meio, 3 para 4 anos, ele morava numa comunidade e a polícia entra com metralhadora lá na casa dele, porque estava procurando um bandido lá. E esse menino, Tiago, a mãe conta que ele põe a mão assim, sabe, no ouvido. Depois que a polícia saiu, ele ficava assim. E ele não tinha uma história nenhuma de nenhuma doença. E aí o diagnóstico dele ficou com alteração de processamento de origem emocional, né? Porque tinha uma psicóloga, a gente sempre tem uma equipe grande dentro da faculdade, né? E aí a psicóloga fechou. E o outro, um estudo de processamento de origem orgânica. Então, veja isso. Como é difícil. Hoje, provavelmente, você falar que alguém tem uma doença de origem emocional não espanta mais ninguém. Mas lá atrás, né, você começar a achar que alterações emocionais podem ser causa de qualquer coisa, era um começo de um outro jeito de olhar, né? Causa de um problema auditivo, um problema emocional, olha só, durante o desenvolvimento. Ah, você está vendo aí? A avaliação, olha só. Estou aqui com você, aqui comigo, na MIT, e aqui nessa grande conquista, né, cara? Porque chegar a isso, gente. E de repente, a gente precisa contar essa história, porque de repente o cara chega, vai no conforto por exemplo, a última obra eu adquiri a versão e-book, porque eu tenho preferido, até para a questão dele envelhecer, não ficar amarelo, não ficar com mau cheiro no futuro, então eu adquiri essa versão e-book. Então, ou seja, aqui da minha casa, eu estava no meu tablet, eu cliquei aqui, pronto, ele veio parar no meu dispositivo.
Mas só que existir uma obra desse peso, a gente precisa caminhar muito, né? Você estava falando aí dos anos 70, os primeiros passos, né? Para ir depois, 20 anos depois, um exemplar desse aqui, já com as especialidades começando a se consolidar, né? Acontece. Gente, essa história é linda demais. E aí foi assim, né? A história da pobreza não teve. Essa é outra história. A gente precisava de dinheiro para fazer pesquisa. Uhum. Aí a gente descobriu que tinha um CNPq que podia dar bolsa de produtividade. E fomos atrás de ganhar essa bolsa de produtividade. Foi muito difícil. Eu fiquei 10 anos bolsista de produtividade do CNPq. É assim, sempre com frio na barriga. Em 2020, quando eu me aposentei, foi o último relatório que eu fiz, e eu não quis renovar a bolsa. Eu podia aposentar, até hoje eu me arrependo, porque me ajudava muito a publicar os trabalhos, né? Era um dinheiro que a gente podia investir em pesquisa. Mas foi uma outra conquista da fonoaudiologia, sabe? Então, a gente precisa de grupos em cada lugar, um grupo que está cuidando da ajuda, do fomento para a pesquisa, um grupo que está trabalhando para a clínica lá, como é que você vai fazer lá quando você está com o seu paciente no seu consultório, né? E aí eu acho que é maravilhoso ser fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo vai receber no consultório, e se ele não souber alguma parte daquilo, ele vai encaminhar. Olha, eu recebi paciente, acho que vocês não vão nem acreditar, que era assim, que ficou tão forte essa separação, voz, fala, não sei o quê. Então, a pessoa ia numa fono, fazia terapia de MO, depois chegava com um problema de processamento para mim. E aí a gente trabalhava, tinha um processamento alterado, tinha que fazer o treinamento, aí a linguagem já estava mais comprometida, e aí hoje, sabe, eu acho que esse fonoaudiólogo que enxerga o todo, ele não vai comer essa bola, entendeu? Ele vai entrar nessa confusão, né? Não vai cair nessa armadilha, como eu gosto de chamar, né? Isso. Inclusive, a gente volta nessa questão, eu tinha até pegado aqui minha lanterna clínica aqui. Eu acho que é importante a gente ter, porque já aconteceu de pessoas, um relato, claro que não vou dizer o nome, né? Uma pessoa que estava com uma fonoaudióloga que é especializada em linguagem, e está tratando ali consciência fonológica, sem ter olhado dentro da boca do paciente. Então, não pode, né? Na clínica... Eu trabalho com linguagem. Não é assim. Aí ignorou o MO. Isso. Né? Então, é isso que eu me arrependo quando eu aceitei essa divisão. Mas eu entendo o que nós fizemos. Estava certo, nós precisávamos de objetos para estudo de pesquisa. Sim, perfeito. Essa divisão é para pesquisa e para especializar o indivíduo num assunto. Mas hoje, então, você tem que ter um fonoaudiólogo na sua clínica das várias especialidades para ter um indivíduo como um todo e cada um faz o seu assunto. O que não pode é você não olhar, né? Não pode não ver, né? Então, chega uma pessoa na sua clínica, você que é uma pessoa que está ainda na carreira, está fazendo faculdade de fonoaudiologia, o cara chega lá na sua clínica, ele tem trocas na fala, e você vai começar a tratar troca na fala, mas você sabe se ele escuta bem? Isso. Começo de conversa. E se ele escuta bem, você sabe se ele processa o que ele escuta? Isso. Aí depois disso, você avaliou se teve alguma questão do crânio-facial no desenvolvimento dele? Isso. Se criasse um impedimento fonético para que ele fizesse isso? Frênulo, pálato, tudo isso. Aí depois a gente vai fazer um plano terapêutico que vai chegar lá na sua exatamente. né? Você vai saber se aquilo é um transtorno motor de fala, ou se é só uma troca na fala, porque se você falar assim, tem uma piada antiga, doutora, que a pessoa chega num consultório médico, só que ele entra sem querer no consultório do advogado, ele erra. Aí ele fala, eu tô com uma dor no braço esquerdo. Ele fala, mas aqui é um consultório de direito. Ele fala, não, você pode ser especialista sem ir lá longe. Né? Então, é importante a gente se especializar, mas a gente não pode perder a noção do todo. A gente não trata ouvido, a gente não trata boca, a gente não trata troca, a gente trata indivíduo. Isso mesmo. Então, é essa ideia que, às vezes, o aluno que sai da graduação vai para uma especialização,
E durante muitos anos, a especialização na Escola Paulista era assim, 2 anos. O primeiro ano era generalista. Só o segundo ano que direcionava. Aí depois, no mercado, ficou diferente, as alunas já não queriam ficar 2 anos fazendo essa especialização, tinha que ser mais rápido, porque hoje os jovenzinhos gostam de tudo muito rápido, né? Tem que às vezes eu até falo, quantos segundos eu tenho para dar essa resposta? Assim, né? Porque senão não escuta a gente falar, né? Mas assim, tem essa coisa da rapidez. Então, eu acho que tem as especializações por assuntos, que eu acho maravilhoso, porque eu acho que tem que ter, eu acho que a gente tem que estudar. O ideal seria fazer todas as especializações quem está na clínica. A gente tem. Recomendo que faça todas. A gente tem vontade. A gente tem vontade. Recomendo que faça todas. Mas eu acho que não pode perder a visão do indivíduo como um todo, como um ser pensante, né? Doutora, eu falei agora, desculpe interromper, eu falei no começo da nossa transmissão, quando eu estava apresentando você, de você ser uma livre docente, e eu não lembro se a gente teve oportunidade de entrevistar uma outra livre docente. Você poderia contar para a gente, de repente, que quem não sabe que é um livre docente... Tá. Livre docente, assim, livre docente começou na USP, né? Então, começaram lá e depois as federais acabaram tendo, porque quando tem uma vaga, antigamente, o professor titular era uma vaga separada do outro professor. Então, você ia, fazia tudo, chegava lá no adjunto, aí, para sair desse nível, se você quisesse, você tinha que sair daquele cargo, prestar um concurso, aí você entrava como professor titular. E aí, a livre docência veio porque esse cargo de professor titular tinha que vir de Brasília, o MEC tinha que abrir um cargo, um outro cargo, com outro número, com outro... E aí começou a surgir essa possibilidade da gente fazer a livre docência, que equivaleria ao professor titular daquela vaga desse esquema. O professor livre docente é aquela pessoa que assim, onde eu vou dar aula, eu sou a professora que sou autorizada a dar essa aula em qualquer lugar que eu tiver, além da minha escola. Qualquer lugar que eu for, eu sou uma professora doutora, vamos dizer. É o verdadeiro professor doutor, né? Que eu levo esse conhecimento para todos os lugares. Que eu tenho esse título, me dá este cargo, né? Essa designação. E o titular, ele hoje já não é mais assim, hoje é carreira. Eu me aposentei, eu poderia passar para titular, eu tinha que fazer uma prova de títulos, como algumas professoras já têm essa prova de títulos. Então, se for então você continua na mesma entrada e você faz essa prova de títulos depois que você já passou por todas essas fases, e aí você vira um professor titular. Esse professor titular é o de carreira, né, que abriu agora. Eu saí e não cheguei a fazer essa prova. Porque quando surgiu essa mudança na carreira, eu tinha 19 anos de estar naquele cargo máximo. Eu precisava ter 20 anos para passar para titular sem fazer prova nenhuma. E aí, o que eu tinha que fazer? Como eu tinha feito a livre docência já em 2005, então eu tinha porque a livre docência, esse foi o concurso mais difícil, a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi essa livre docência. Você fica 2 dias sendo arguido por uma banca de 5 pessoas e você tem que mostrar que você tem uma proficiência em escrita, eles te dão lá 2 horas para você escrever um assunto que tem que ter uma resposta em nível de pós-graduação, você tem que pôr referências, o interessante disso que foi para eu estudar, e tem lá 20 pontos, né? Para eu estudar os pontos e para me lembrar, eu aprendi na época um método que você colocava uma imagem, e nessa imagem você ia pondo elementos para você saber o que você tinha que falar.
o ponto que caiu para mim, para você ter uma noção, eu lembro a imagem até hoje, mas eu não sei mais contar a história que eu escrevi lá. Eu tinha posto uma mesa, em cima da mesa tinha um elefante, o elefante, cada lugar do elefante era uma coisa, e ele, uma pata ele segurava uma bandeja, nessa bandeja tinha... Então, e embaixo do elefante tinha um vaso, eu sei que cada parte daquela figura era um aspecto de conteúdo da minha aula, e a minha aula era para falar uma coisa que eu fiz muitos anos, eu dei aula na fonoaudiologia educacional, então eu trabalhava em UBS, eu fui fazer essa parte mais de saúde pública. E aí, isso foi muito bom para mim. E assim, então, eu consegui escrever. E aí você escrevia lá. Ficava lá 4 horas escrevendo. Tem uma prova escrita, tem uma prova, a prova mais fácil que tem é a prova didática, porque é você dar uma aula, a gente está tão acostumado a aula, só que você tem que caber num tempo. E quando eu fui fazer esse concurso, antes de mim, uma professora da Escola Paulista de Medicina foi dar aula e acabou a luz. E ela deu 15 minutos de aula com luz e acabou a luz, e ela ficou tão... Porque é muito difícil, é uma situação muito aflitiva. E ela, quando acabou a luz, claro que ela saberia dar aquela aula, mas ela ficou muda, ela não conseguiu falar mais uma palavra. Então, de nervoso. De nervoso. Aí ela é reprovada por causa não cumprir o tempo. Então, você tem que você tem que mostrar que você tem capacidade de dar uma aula em um determinado tempo, cumprir a sua aula com começo, meio e fim, e não pode errar o tempo, né? Pessoal, quebrando em miúdos, assim, porque nós temos assim um público diverso, talvez ele tenha pessoas que estão lá no ensino médio ainda, assim. Então, o livre docente é um título acadêmico. Isso. Só pode ter quem já é doutor. Isso. Tá? Então, não pode, tipo assim, eu sou especialista, eu tenho mestrado, não pode ser livre docente. E além de você, ele é, tipo assim, um ponto na vida acadêmica que você tem que fazer a prova, dar uma aula pública, você tem que ser sabatinado por um tempo, você falou 2 dias, né, que você teve de sabatina ali, de arguição, e assim, ele mostra que você tem uma alta qualificação e produtividade em pesquisa. Então, ele seria, talvez, o ponto mais alto da carreira acadêmica de uma pessoa que seguiu uma carreira dentro da universidade. Isso. Por isso que eu falo, seria isso. Então, depois que você é doutor, você pode fazer pós-doutorado, você pode fazer aquilo, mas quando você chegou ao livre docente... Isso, é bem importante. É lá. Você é um acadêmico, um pesquisador e um docente que você leva o nome da universidade onde você for dar. Isso. Agora, o titular, ele, além de fazer isso, ele também é bacana. O titular é o top. Ele também tem que se envolver em questões administrativas. Ele responde pela administração. Então, além disso, ele também é um administrador. Então, os professores titulares, eles têm muito trabalho, porque eles têm que estar burocrático, né? De toda a parte administrativa. Não é fácil seguir carreira universitária, mas você tem que estudar. Você está sempre submetido a testes, assim como você Você dá aula, né? Vocês dão aula. Quem dá aula também tem uns alunos que estão sempre testando a gente. É mais fácil lidar com o aluno testando você do que toda uma comunidade científica de grandes mentes. Não é fácil. Né? Não é nada fácil. Não é nada fácil. Não, mas foi maravilhoso. Eu gostei. Eu gostei do meu doutorado. Meu doutorado foi gravado em vídeo. A minha filha tinha 4 anos. Eu cheguei em casa, eu quis assistir. E a Carol começou a pular, falou, minha mãe tirou 10, minha mãe tirou 10, ela com 4 anos, tão bonitinha. E assim, a livre docência também, eu tirei 10 também, eu passei com 10, e eu sou assim, muito feliz com os professores que me avaliaram, porque eles fazem muitas perguntas, mas são perguntas que você tem que demonstrar também, são perguntas não só da parte de conhecimento, mas do que você é como pessoa, como que você vê algumas coisas. É bem interessante, sabe? Foi uma superação. Eu levei da primeiro dia de prova para o segundo dia de prova da livre docência, eu não dormi a noite
tão agitada que eu estava, tanta adrenalina. E aí, a minha prova foi na véspera do 7 de setembro. Então, graças a Deus, eu tinha um feriadinho do 7 de setembro lá. Para dar uma descansada. Que eu fui descansar, mas aí eu tinha filho pequeno. Mas tudo bem, foi mais uma superação, sabe? Para ver que a vida é cheia de desafios e eu adoro contar para os meus filhos, até para os meus alunos, como é que a gente supera, né? Você contar como é que você superou as dificuldades é maravilhoso. E assim, a gente fica encantado, né? Eu acho que depois dessa aula maravilhosa, a gente não tem como também não se emocionar com toda essa história, essa bagagem, né? Vini, eu te cortei, tu queria fazer alguma pergunta? Não, eu acho que eu faço pergunta demais. Pergunte você, já está com a palavra. Não, eu ia aproveitar e pedir para a Dona Liliane sobre a... Opa, desculpa. Depois de tudo isso que você passou, depois de toda essa história, depois de toda essa bagagem, depois de toda essa construção, o que você falaria hoje para alguém que está nos ouvindo, que está lá no ensino médio, que está num cursinho, que não sabe muito bem o que fazer, mas que está pensando, está sonhando em fazer fonoaudiologia, o que você diria para esse estudante hoje? Eu diria, vai fundo, faz mesmo, né? Mas vai ver alguém atendendo, né? Vai ver como é, né? Assim, tem que estudar, né? Tudo que você faz bem feito, que você faz bem, você vai ser muito bem sucedido. E se você amar aquilo que você faz, aí é melhor ainda, entendeu? Porque não é mais só trabalho, porque vira diversão. Você trabalha, você cansa, mas é gostoso, você fica feliz, né? Eu adoro assim o que eu faço. Eu gosto muito, eu gosto muito de inspirar alguém para fazer as coisas, né? Mas aí cada pessoa tem que fazer aquilo que eu diria assim, faça aquilo que seu coração mandar, que você gosta muito, e goste muito daquilo que você fizer, que a sua escolha, com certeza, vai te dar muito prazer. Né? Nossa, só ter certeza que você está inspirando muitas pessoas aí. A divulgação desse episódio, tudo que você falou para a gente é emocionante e inspirador. Nesse processo que você passou, nós falamos do reconhecimento da profissão, nós falamos de se trazer um artigo do exterior explicando como você poderia fazer uma imitância-ometria, obter níveis de complacência do sistema timpano-auricular por meio de pressão, uma coisa que era novidade. Nós falamos também do reconhecimento das especializações para que se dividissem em áreas de pesquisa e especialidades, e tantas outras coisas foram. O que você acha que foi mais relevante como conquista para a categoria ou para a profissão em tudo isso que você viu? Nossa, eu acho que assim, tudo, né? Hoje a nossa profissão é igual a qualquer outra. E lá, lá em 1985, não era assim, entendeu? Nós não tínhamos as coisas. Hoje nós temos um curso reconhecido, a gente tem currículo, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem professor para essas mais de 100 faculdades, cursos de fono que tem no Brasil. A gente tem pós-graduação, né? As pessoas têm acesso à pós-graduação em universidade pública, não é? Você tem que passar por algumas provas, como tudo. Sabe, assim, eu acho que os fonoaudiólogos são muito generosos, qualquer fonoaudiólogo, assim, pelo menos eu tenho essa visão que as pessoas que fazem fonoaudiologia, elas têm um outro encantamento com a vida, um outro encantamento com as pessoas em relação aos outros profissionais. Então, é gente maravilhosa, sabe, que ajuda, que tem empatia, que faz conexão. O profissional da reabilitação tem que ter conexão, né? Se você não fizer conexão com o seu paciente, não vai. Se você não fizer conexão com o seu aluno, se for dar aula, não vai também, né? Se você não fizer conexão com o seu parceiro de consultório, não vai. Com a sua rede, não vai. Então, eu acho que o fonoaudiólogo ele tem essa característica, é uma pessoa que faz conexão, que interage, que se importa, né?
com o outro, que se importa com o que está acontecendo. Acho que, de maneira geral, a gente tem isso muito forte. E eu gostaria que tivesse mais pesquisadores, sabe? Porque eu falava assim para as meninas, para as minhas alunas, eu falava, olha, é muito bom fazer pesquisa, vocês têm que fazer. Por quê? Tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Mesmo que você não for ser um cientista, você vai aprender, até lavar louça é diferente, você vai começar a categorizar como que você vai lavar louça. Vai separar, você aprende a lidar com as informações de uma forma que é muito importante para a sua vida inteira. E, além disso, você ajuda a fonoaudiologia. Nós precisamos de muita pesquisa, a gente precisa de gente fazendo pesquisa no Brasil, com português brasileiro, para a gente poder ajudar a nossa categoria mesmo a fazer as reabilitações. Então, a pesquisa não é para você ser só um cientista e falar, eu sou um cientista. Não, é para você também lidar no dia a dia da profissão da clínica. Até a gente chegar nesse nível de ser um cientista para estudar coisas que vai aproveitar daqui a 10 anos, vai demorar um pouco. Né? A gente estuda, a gente faz ciência, mas é para a prática clínica, né? Tudo que eu estudei, toda a pesquisa que eu fiz, era para aplicar, aprendo hoje para aplicar amanhã, né? Tudo que eu fiz é assim, é coisa que você vai usar rápido, né? Eu diria isso, que é muito importante e vocês fazerem pesquisa, faz uma especialização, faz um TCC de verdade, sabe? Se interessa pelo conhecimento. É muito importante conhecimento, e é muito importante autoconhecimento, né? E é muito importante a prática do bem. Para mim, esse é o tripé do bom indivíduo. Então, você tem que fazer coisas boas, você tem que se conhecer, e você tem que conhecer tudo, não é só fonoaudiologia, é tudo. Você tem que ter aberta, assim, né? Eu gostava de ser... eu já fui banca de tese de engenharia, eu gosto de fazer tese em outras áreas. A gente aprende muito quando você sai do nosso cantinho e vai para outro lugar. Então, fazer esse intercâmbio com profissionais de outras áreas, sabe? Se abrir para melhorar o conhecimento, eu acho que isso é um modo de viver, né? É mais do que fonoaudiologia, é um jeito de se viver a vida. Né? Que aula! É o que eu tenho para dizer hoje. Gente, hoje foi uma aula, assim, conhecer a base da nossa fonoaudiologia, conhecer uma pessoa que nos inspira tanto. Tenho muito a lhe agradecer, doutora Liliane, porque hoje foi, assim, espetacular. E eu acredito que tudo o que a gente escutou hoje e como que foi finalizado agora é justamente o que eu carrego também, que a fonoaudiologia é uma conexão, né? Que todos nós estamos conectados e que cada vez mais estudantes profissionais já formados não percam esse amor pela nossa profissão, continuem buscando cada vez mais conhecimento, seja em prática clínica, seja em artigos científicos, em publicações, em pesquisas, né? Que continuamos a crescer e a fortalecer, né, a nossa profissão. Então, muitíssimo obrigada por nos privilegiar com este momento. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui. Estava preocupada, assim, de não corresponder à expectativa de vocês. Nossa senhora, meu Deus do céu, a senhora superou todas e mais um pouco. Bom, eu espero que vocês sejam muito bem-sucedidos com esse caminho que vocês fizeram, né? Porque recuperar a história é muito importante, né? A gente saber como é que foi, saber dar valor porque a gente tem, né? Nossa, vocês tiveram uma ideia maravilhosa, olha, que vocês sejam muito bem-sucedidos. E muito obrigada por eu poder fazer parte um segundinho aí desse projeto de vocês. Obrigada, viu, menino e meninas, queridos. Meus queridos, estamos aqui derretidos e, assim, um sentimento de gratidão enorme por poder
ter compartilhado tanto conhecimento, tanta generosidade, tanto amor para contar essa história da fonoaudiologia. Essa história precisa ser contada, precisa ser recontada, precisa ser escrita, e é um prazer muito grande estar sendo um instrumento para isso. Eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão nos escutando para estarem presentes nos eventos aí. Falamos que esse ano vai ter o em Recife, o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Estamos hoje gravando dia 13 de março, mas dia 17 vai abrir as inscrições. Eu espero encontrar com você lá, doutora Liliane, que é São Paulo, que é a sua casa, então tá pertinho, né? Se Deus quiser, eu vou. Quero ir lá para te dar um abraço, para renovar o nosso abraço do que a gente deu já o ano passado, parece que foi esses dias, mas era o ano passado, né? E eu quero agradecer a vocês que nos escutam, que mantêm esse projeto vivo, encaminhem para as pessoas que você acha que vão gostar também. Estamos no YouTube e no Spotify, e eu também a nossa temporada 2025 está só começando, esse é o segundo capítulo da temporada, e como de costume eu vou encerrar dizendo para você que eu vejo você no próximo episódio. Um abraço!